Bom dia, queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz Felipe. Hoje nós vamos começar a falar sobre calorimetria, tudo bem? Tradução aqui, né, literal disso daqui, nós vamos medir de certa forma o calor, tudo bem? O que a calorimetria estuda, gente? A calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Ou seja, um corpo ele vai trocar calor com outro. Ou seja, quando esse calor sai de um corpo e vai para outro, ou seja, nós temos energia em trânsito. Na parte nós temos qual tipo de energia? Nós temos energia térmica em trânsito. E essa energia térmica em trânsito, ela é chamada de calor, que nós vamos estudar hoje. E o que faz esse calor ocorrer, gente? O calor, ele ocorre quando dois corpos houver entre eles o quê? Diferença de temperatura. Lembrando que calor, ele é totalmente o quê? Diferente de temperatura. Temperatura está relacionado com o grau de vibração das moléculas de um corpo. Calor é a energia que sai de um corpo para outro. Tudo bem? Então, temperatura e calor são grandezas físicas completamente diferentes uma das outras, mas elas estão interligadas. Como assim que elas estão interligadas, gente? Para o calor existir, essa grandeza física aqui, ó, ela precisa ter uma diferença. Como assim? Bem, vamos lá. Eu tenho aqui o corpo A, né, de qualquer material que seja, e aqui eu tenho um corpo B, também de qualquer material que seja. Bem, se o corpo A tiver uma temperatura diferente do corpo B, ok? Exemplo, suponha que a temperatura do corpo A ela seja maior do que o do corpo B. Então, o que vai acontecer? Espontaneamente, o calor vai sair do corpo A e vai para o corpo B. Mais à frente, nós vamos estudar de quais formas possíveis o calor pode ir, ok? Então, o calor vai sair do corpo A e ir para o corpo B. Isso daqui vai ficar acontecendo de forma eterna? Não. Quando que isso daqui acaba? Quando que isso daqui cessa? Quando a temperatura do corpo A entrar em equilíbrio térmico com o corpo B. Como assim? Corpo A e corpo B passam ambos a possuir a mesma temperatura. Essa temperatura aqui, ela é uma temperatura intermediária. Como assim intermediária? Ela vai estar entre um valor de TA e um valor de TB. O que eu posso afirmar? Que essa temperatura ela vai ser menor do que a temperatura do corpo A e maior do que a temperatura do corpo B, inicialmente. Essa é a chamada temperatura de equilíbrio térmico. O que aconteceu aqui então? O corpo A ele entrou em equilíbrio com o corpo B e ao final de tudo isso, ambos possuem a mesma temperatura e essa troca de calor ela cessa. O que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? A calcular esse calor aqui, ó. Como que a gente calcula esse calor? Bem, o calor nós vamos calcular através da consequência dele na matéria. O A está perdendo calor, o B está ganhando. Vai ter uma consequência aqui no corpo A e também vai haver uma consequência no corpo B. Tudo bem? Nós estudaremos as consequências do calor e nós daremos nomes diferentes a essas consequências. Uma das consequências é que eu já tratei nesse exemplo aqui, ó. É a mudança de temperatura. Outra consequência é a mudança de estado físico. Ou seja, o estado físico aqui foi alterado, pode ser alterado pelo calor, e a temperatura também pode ser alterada pelo calor. Nessa primeira parte da aula, nós vamos focar essa consequência aqui, ó, e nós vamos dar um nomezinho especial para ela. O nome especial dessa mudança de temperatura ela é chamada de calor sensível. E essa consequência aqui, ó, é chamado de calor latente. Tudo bem, galera? Então, agora vamos focar
nesse tipo de calor aqui. Bem, o que é então esse calor tão especial, né? Calor sensível. O que é o calor sensível, gente? O calor sensível, ele é o calor que produz o que no corpo? Uma alteração da sua temperatura, a consequência é a temperatura. Só que o estado físico, ele não altera, porque quem altera o estado físico não é o calor sensível, é o calor latente, que já já nós falaremos dele, ok? Bem, como que se calcula o calor sensível? Gente, como o calor sensível, ele é alterado? O calor sensível, ele é calculado dessa forma aqui, ó. É dado pelo produto, né? Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, ok? Aqui é um Czinho minúsculo, beleza? Nós veremos que mais à frente que C maiúsculo vai ser outra grandeza física aqui também. Então, o minúsculo a gente deixa para a variação de temperatura. Onde? Quem é quem nessa fórmula aqui? O Q é o calor, o M é a massa, o Czinho minúsculo é o chamado calor específico. E o ΔT é a variação da grandeza temperatura. Até aqui, tudo bem, moçada? Então, vamos lá. Bem, para entender aqui e compreender bem essa fórmula, nós vamos primeiro parar um pouquinho nesse carinha aqui, ó. Nós vamos falar do calor específico. Gente, o calor específico ele, primeiramente, depende da substância. Cada substância tem o seu próprio calor específico, independentemente da quantidade. Eu posso ter 1000 litros de água, 1 litro de água, 1 mililitro de água, todos esses três terão o mesmo calor específico, porque independe da quantidade. É uma propriedade da substância. Independentemente da quantidade, o calor específico vai ser o mesmo. Só que cada material tem o seu próprio calor específico. O ouro tem um calor específico dele, o ferro tem um calor específico dele, a água tem um próprio calor específico. Cada material tem o seu próprio calor específico, beleza? E o que é essa grandeza calor específico? O que é que ela diz pra gente? O calor específico, gente, ele diz pra gente quanto de energia, né? Então, ele diz que ele fala pra gente quanto de energia é necessário para que determinada quantidade do material varie 1 grau Celsius, ok? Bem, as unidades de medida de calor. As unidades de medida mais comuns são essas aqui que eu vou escrever agora para vocês, olha só. As unidades mais comuns são caloria por grama grau Celsius. Ou ele pode colocar para você joule por quilograma grau Celsius. Ou ele pode colocar quilojoules, quilogramas grau Celsius. O detalhe, gente, é o seguinte. O calor específico, ao saber o calor específico, você vai automaticamente saber quais unidades os outros componentes dessa fórmula aqui terão. Bem, eu quero calcular o calor sensível. Ao calcular o calor sensível, ele precisa me dar a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Bem, se o calor específico estiver, por exemplo, dessa forma aqui, o que acontece? Se o calor específico está dessa forma aqui, o calor automaticamente vai estar medido em calorias, a massa vai estar medida em gramas e a variação da temperatura vai estar medida em graus Celsius. Ah, professor, no problema ele me deu o calor específico nessas unidades aqui. Não há problema, desde que você entenda que, se estiver nessa unidade aqui, o calor vai estar em joule, a massa tem que estar
na grandeza quilograma, ok? Na unidade quilograma, e a temperatura em graus Celsius. Já aconteceu, em questões de vestibulares, ele colocar bem assim, ó, calorias por quilograma graus Fahrenheit. Se, por exemplo, ele te der isso, o que significa? Significa que sua energia tem que estar em caloria, a sua massa tem que estar medida em quilograma e a variação de temperatura tem que ser medida em Fahrenheit. Isso daqui é muito raro de acontecer, mas pode acontecer no vestibular. A mais comum dessa matéria é sempre nessa daqui, ou seja, a energia em calorias, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Tudo bem? É assim, então, que se mede calor sensível, produto da massa, do calor específico e da variação da temperatura. Curiosidade aqui é o seguinte, ambas aqui, ó, são unidades de energia, só que elas têm valores diferentes. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. A do Sistema Internacional é o joule. A unidade do SI, o padrão internacional, é o joule. Essa daqui é muito comum na culinária. Só para vocês terem uma noção, a caloria que nós usamos na culinária é chamado 1 quilocaloria. O que é 1 quilocaloria? Equivale a 1000 calorias. Mas ambos aqui podem ser usados nos problemas de física. Tudo bem, gente? Então, calor específico, ele produz uma variação de temperatura sem que o estado físico seja alterado. O detalhe aqui é que esse calor ele é diretamente proporcional à massa, porque se eu aumentar a quantidade de massa para ser esquentada, para variar a temperatura, eu vou precisar de mais energia para isso. Assim como, se eu mudar o material, colocar um material com calor específico maior ou menor, isso vai ditar quanto de energia eu preciso. E quanto mais eu variar a temperatura, mais energia foi fornecida para aquela substância. O elemento mais comum da natureza, né, a substância, para melhor dizer, mais comum da natureza, é a água. O calor específico da água, só para vocês terem uma ideia, o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada grama de água precisa de 1 caloria para que ela varie o quê? 1 grau Celsius. Então, é isso que o calor específico diz para você. Diz quanto de energia um corpo precisa para que cada grama dele varie 1 grau Celsius. Tudo bem? Então, agora, nós vamos focar um outro tipo de calor. Qual foi o outro tipo de calor que nós falamos já anteriormente? Foi o chamado calor latente. O calor latente é o calor que, em vez de mudar a temperatura do corpo, o que ele altera no corpo? Ele altera o estado físico. Ou seja, aqui nós vamos ter aquela regrinha lá, ó, vamos lembrar. Sólido, líquido, os 3 principais estados físicos da matéria, e o gasoso. Bem, quando um corpo passa de um estado desse para outro, o calor que ocorre aqui, ó, é o chamado calor o quê? Latente. O calor responsável por essa alteração é o calor latente. Tudo bem? Bem, como que ele é calculado, esse calor latente? Esse calor latente, ele é calculado de maneira bem simples. Ele é dado pelo produto da massa com o chamado calor específico latente, ou só calor latente. A maioria dos livros chamam de esse L aqui, ó, de calor latente. Veja só. Bem, o M é a massa, o L é o calor específico latente, ou só calor latente, é mais comum chamar só de calor latente, tá? E o Q é o próprio calor que a gente está medindo, é essa energia em trânsito que esse corpo precisou ganhar ou receber para mudar de estado físico. Tudo bem? Gente, bem, o calor latente, o que o calor latente diz para você? O calor latente, calor específico,
latente, ele diz quanto de energia cada grama daquele material, ou cada quilograma, depende da unidade que ele tem, mas ele diz quanto de energia determinada quantidade daquele material precisa para mudar de estado físico tal para estado físico tal. Por exemplo, como assim? Se eu quero, por exemplo, que a água saia do estado líquido para o estado gasoso, então ela vai sair do líquido para o gasoso. Quando que a água na pressão de 1 atm sai do estado líquido para o estado gasoso? Ela faz isso na temperatura de 100 graus Celsius. Quando ela chega na temperatura de 100 graus Celsius, o calor latente começa a existir aí, ó, porque ela vai gradativamente passando do líquido para o gasoso. Cada grama de água vai precisar de uma quantidade de energia específica para fazer essa passagem. Olha só, as unidades aqui, ó. Então, o calor no sistema internacional, ele é medido em joules. Só que nessa matéria é muito comum nós temos também o calor medido em calorias. Massa, quilogramas, pode ser o quê? Gramas. E o calor específico latente é o que vai ditar para você qual que você vai usar em quem aqui, ó. O mais comum é você encontrar o calor específico latente em caloria por grama, ok? Vai dizer quantas calorias cada grama daquele material precisa para fazer a passagem de um estado físico tal para estado físico tal, beleza? O exemplo aqui, ó, por exemplo, é a água. A água, gente, para ela passar, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, o que acontece? Cada grama de água, esse aqui nós chamamos calor latente de fusão, né? Cada grama de água precisa de 80 calorias para passar do estado sólido para o estado líquido. Isso daqui é um valor que você não precisa decorar, os problemas dão para você. Pela minha experiência, eu já acostumei já. Olha só, e se um corpo for do líquido para o gasoso, gente? Se um corpo for do líquido para o gasoso, é a mesma ideia, nós vamos chamar de calor latente de vaporização. É obrigatório o valor ser o mesmo? Não, porque aqui é um estado de agregação da matéria para outra, aqui é um estado diferente, né? Aqui é uma passagem diferente, aqui é do sólido para o líquido, aqui é do líquido para o gasoso. Para vocês terem ideia, no caso da água, do líquido para o gasoso, como as moléculas vão se desagregarem muito mais, se distanciarem muito mais, a energia ela é muito maior. Cada grama de água para passar do estado líquido para o estado gasoso necessita de 540 calorias por grama em média, ok? Então, gente, quando que o calor latente ele existe? Quando um corpo vai fazer uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou do gasoso para o sólido, ou do líquido para o sólido, vice-versa, tanto faz aqui. Gente, e por último, para a gente finalizar essa aulinha, galera, eu gostaria de falar para vocês da grandeza chamada de capacidade térmica. Capacidade térmica, muitos alunos chegam a confundir com calor específico, mas é um pouquinho diferente, ok? Capacidade térmica é uma grandeza que depende do corpo, ó. Se eu mudar a massa do corpo, a capacidade térmica dele também se altera. Se eu tiver 1 litro de água, a capacidade térmica é diferente de 10 litros de água, embora seja a mesma substância. Ou seja, essas duas substâncias, 1 litro de água, gente, ou 10 litros de água, a substância é a mesma. O que vai ser igual aqui, então? O calor específico é o mesmo. Porque o calor específico depende da substância. A capacidade térmica não. A capacidade térmica depende do corpo. E o corpo depende da massa. Então, se eu tiver 1 litro de água e 10 litros de água, a capacidade térmica é diferente, embora o calor específico seja o mesmo. Como calcula a capacidade térmica? Ó, a própria definição já te dá a fórmula. Olha só, a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, né? Capacidade térmica, gente, então, é o calor que o corpo precisa receber para que a temperatura dele tenha uma determinada o quê? Variação. Ah, professor, essa letrinha aqui é o calor específico? Não. Aqui, ó, nós usamos comumente o C maiúsculo, tá? O C maiúsculo para capacidade térmica e o C minúsculo para o calor específico. Capacidade térmica, então, é a quantidade de energia que o corpo precisa para variar a sua temperatura, ok? O que nós podemos fazer aqui, hein, gente? Ó, capacidade térmica é,
Se o corpo está mudando de temperatura, então quer dizer que esse calor aqui, ó, é o calor sensível. Substituindo esse calor aqui, ó, eu vou ter ΔT em cima, ΔT embaixo, o que eu posso fazer? Corto aqui, ó. Então, é uma outra forma de calcular capacidade térmica. Como que eu posso calcular capacidade térmica, então? É a massa do corpo vezes o seu calor específico. Professor, qual das duas que eu uso? Depende dos dados que o problema te fornecer. Você pode usar qualquer uma das duas, ok? Bem, quem que é quem, então, aqui nessa fórmula aqui? Gente, o C maiúsculo é a capacidade térmica. O Qzão é o calor que aquele corpo recebe ou perde. E o ΔT é a variação da temperatura. Bem, vamos lá. Capacidade térmica, então, como que ela vai ser medida? Ó, Q não é medido em energia, não é energia, isso daqui não é temperatura. Então, a unidade de capacidade térmica é a unidade de energia dividido por unidade de temperatura. Pode ser assim, joules por grau Celsius, pode ser assim, joules por grau Fahrenheit, depende do contexto da questão. Essa daqui é a mais usada nessa matéria. E essa é a do Sistema Internacional. Ok? Calor, gente, pode ser medido em quê? Em joule, pode ser medido em caloria, pode ser medido em quilojoule, quilocaloria, variantes disso daqui. O detalhe é que o contexto vai te dizer qual a unidade da capacidade térmica. Se o problema é da capacidade térmica, você vai olhar as unidades aqui e vai jogar nessas duas, verificar se essas duas estão se correspondendo. E a de temperatura, que é graus Celsius. Lembrando que variação de temperatura em Celsius em Kelvin dá no mesmo, porque ambas escalas variam sempre da mesma forma, ok? Gente, só para finalizar aqui, ó, um exemplozinho bem tranquilo, tá? Que eu quero fazer com vocês é esse daqui, ó. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui, vou fazer então um exemplo. Bem, esse exemplo aqui é bem simples. É um exemplo onde nós vamos usar tanto calor sensível quanto calor latente. Bem, nos problemas, eles vão te dar alguns dados que você tem que ler. Exemplo, ó, o calor específico da água. Tá? O calor específico da água, ele vale 1 caloria por grama grau Celsius. Esse é o calor específico da água. E o curioso, gente, é que o calor específico do gelo, ele tem um valorzinho um pouquinho diferente. O calor específico do gelo, ele vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer que cada grama de água precisa de 1 caloria para variar o grau Celsius. O gelo não. O gelo, ele precisa de meia caloria para que cada grama do gelo varie 1 grau Celsius. Uai, professor, o gelo ele pode esquentar? Pode. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, gente, uma pedra de gelo aqui, ó. Tem uma pedra de gelo, digamos, de 10 gramas. E ela está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E nós estamos em um ambiente com a pressão de 1 atm, tá? Se a pressão é nível do mar, 1 atm, o gelo ele só derrete quando ele atinge zero. Então, para ele chegar a zero, o primeiro passo aqui é ele esquentar. Ele vai esquentar um pouquinho, ó. Ou seja, se ele vai esquentar, quer dizer que ele vai sair de menos 10, que é uma temperatura inferior, e para uma temperatura superior, ainda nesse estado, que no caso aqui, ó, é o 0 graus Celsius. É o máximo na pressão de 1 atm em que o gelo consegue chegar de temperatura ainda permanecendo no estado sólido. Então, aqui eu tenho estado sólido, aqui eu tenho estado sólido ainda. O que aconteceu nesse primeiro passo aqui? O que aconteceu nesse primeiro passo? A temperatura saiu de 10 para 0. Bem, se eu continuar fornecendo energia para esse gelo, o que vai acontecer com ele? Ele vai sair de 0 e vai permanecer nessa temperatura de 0, só que o que vai acontecer com o estado físico dele? Ele vai continuar assim sólido? Não, gente. O estado físico dele vai ser alterado.
ele vai, ó, derreter, virar uma aguinhazinha aqui, ó. Mas ainda assim, vai permanecer em 0 graus Celsius, ok? Ele ainda vai permanecer em 0 graus Celsius. Quando todo o gelo derreter, tiver exclusivamente água, aí sim, ó, houver essa passagem aqui, de todo sólido para líquido, o que vai acontecer? Aí, se eu continuar fornecendo energia, essa temperatura vai aumentar. Lembrando que na pressão de 1 atm, eu posso ter água no estado, né? Água em si já é estado líquido, até uma temperatura de 100 graus Celsius. Eu fui esquentando indefinidamente. Suponha que eu esquente apenas até a temperatura de 50 graus Celsius. Ó. Esquentei até a temperatura de 50 graus Celsius. Bem, quanto de energia, então, vai ser necessário para eu pegar 10 gramas de gelo e transformar em 10 gramas de água, só que a temperatura de 50 graus Celsius? Bem, eu necessito aqui de 3 etapas, ó. Qual que é a vantagem dessa matéria? Calculo cada etapa separadamente e ao final de tudo eu faço o quê? Juntos. Então, bora analisar aqui. Primeira etapa. O que aconteceu na primeira etapa? O gelo saiu de menos 10 e foi para 0. Como ele saiu de menos 10 e foi para 0, o que aconteceu então? A temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, o calor é do tipo sensível, ok? Como é que se calcula então a primeira etapa aqui? Calor sensível, ó. Calor sensível é dado por mCzinho ΔT. Bem, na primeira etapa, vamos lá. Qual que é a massa que está esquentando? É toda a massa do gelo, 10. Quanto que é o calor específico do gelo, gente? Ó, cuidado, ó, aqui ainda é gelo. É 0,5. E qual que é a variação de temperatura somente na primeira etapa? Ó, temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é de menos 10. Fazendo um joguinho de sinal aqui, nós vamos ter 10 vezes 0,5 vezes 10, totalizando em 50 calorias, apenas na primeira etapa, ok? Então, na primeira etapa, 50 calorias. Vamos calcular agora o calor da segunda etapa. Bem, na segunda etapa, aqui ó, é a passagem de sólido para o líquido. Como é a passagem de sólido para líquido, a gente usa a expressão do calor latente. Como é que é a fórmula do calor latente? Apenas 1 ml. Bem, bem fácil, né? Desde que o problema te dê o valor do calor latente de quê? Do sólido para o líquido, nós damos o nome de fusão. Então, calor latente de fusão. O calor latente de fusão da água é um valor tabelado, tá? Que o problema te dá. Vale 80 calorias por grama. Quer dizer, então, que cada grama de água precisa de 80 calorias para mudar do sólido para o líquido. Então, vamos calcular aqui. Q é igual a massa, que vale 80. A massa, gente, desculpa, a massa é 10. O L vale 80. 10 vezes 80 dá o quê? 800 calorias. Então, na segunda etapa, que é a passagem do sólido para o líquido, gastei 800 calorias. E por último, que foi do 0 para 50, a terceira etapa, que nós vamos calcular aqui, ó. Gente, terceira etapa aqui no cantinho, ó. Q é igual a MC, como é que aqui ficou pequeno? Vamos para um lugar aqui. Pode ser aqui, então, aqui. Vou fazer em vermelho para ficar menos bagunçado. Q é igual a MC ΔT. Bem, a massa que derreteu foi de 10 gramas. Agora aqui já virou água, gente. Se já virou água, o calor específico é o da água, que vale 1. E a variação de temperatura, ó, de 50 para 0. Temperatura final é 50 menos a inicial, que é 0. Só desse pedaço aqui, gente. 50 menos 0, 50 vezes 10, totalizando em 500 calorias, a terceira etapa. Ok? Então, gente, o que acontece aqui, então? Para eu passar 10 gramas de gelo de menos 10 para água a 50, é só fazer essa sominha aqui. Eu preciso, então, de 1.350 calorias. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e até a próxima.